Valeu, galera! Programa número 20, episódio número 20 dessa segunda temporada. Rapaz, como o tempo passa, hein? Olha só, nós fizemos 60 episódios na primeira, estamos no 20º, são 80 dias de episódios, né? E parece que nós começamos ontem. Essa é uma semana que temos falado sobre a idolatria de nós mesmos, outras pessoas que idolatramos e criamos deuses, sobre o Deus que a gente cria com nossas argolas e nossos bezerros de ouro, são nossos bezerros de ouro, as ideologias que nos capturam como se fosse o nosso novo evangelho. E hoje eu quero falar sobre a redenção. Já li esse texto, Romanos 8, 18. Paulo diz para os romanos: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu falei sobre essa ardente expectativa da criação e também sobre o nosso gemido num episódio que eu não lembro qual foi, alguns episódios atrás, chamado O Gemido. Gastamos um tempinho para falar sobre a nossa condição decaída e nossa expectativa de vida nesse mesmo texto. Mas nós aguardamos a redenção. A criação aguarda ser redimida pela manifestação dos filhos de Deus e nós que também gememos, aguardamos a redenção do nosso corpo. A palavra redenção, o verbo redimir, significa libertar, pagar um preço. Paulo usa esse termo com uma preposição que reforça a ideia de que é de fora de nós. A redenção ela não faz parte da nossa vida. Quando Paulo fala sobre redenção, ele fala sobre algo que é fora da nossa existência e do nosso âmbito de soluções, porque exatamente a nossa redenção vem de fora do nosso sistema, vem de fora da nossa conduta. Nós não somos redentores de nós mesmos. Nós não conseguimos nos autolibertar de nós mesmos, da nossa própria escravidão. Somos pecadores, somos maus, somos imperfeitos. Por isso, nossa maneira de olhar as soluções ela é contaminada pelo nosso pecado. As nossas estruturas organizacionais têm engendrada nelas o nosso mal. Nossas leis e nossas ideologias são permeadas pelo nosso pecado, pela nossa gestão e pela nossa maldade. E ainda que nossas leis sejam corretas e nossos princípios sejam corretos, eles são interpretados no nosso júri pessoal ou no júri estabelecido por pessoas que são pecadoras, que também são tendenciosas. Nós não conseguimos, dentro do nosso sistema decaído e morto no pecado, fazer surgir a redenção de nós mesmos. Por isso, Cristo se faz carne para nos arrancar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eita, como a Bíblia é boa! Nós somos sacados para sermos libertos disso. A palavra que resume a solvência da existência humana é a palavra redenção. O que resolve a nossa vida é a palavra redenção. Eu tinha um professor de resistência dos materiais e cálculo estrutural na época da faculdade, que quando ele propunha um exercício, nós tínhamos que dimensionar uma viga, qual a seção, a altura e profundidade daquela viga, com a resistência do concreto e o quanto da seção de ferro, de armação deveria ter para que ela se sustentasse. E ele passava o tamanho, os apoios e a carga que vinha em cima da viga. E meu professor Aiello, lá do Mackenzie, ainda vivo,
projetista de muitas e muitas pontes e viadutos aqui em São Paulo, ele dizia assim: vamos resolver a viga. E alguém dizia: o que significa resolver a viga? Quem olha de fora. Vamos dimensioná-la, vamos resolver esse problema. Nós temos uma carga e uma distância. Que tipo de viga, que tamanho ela vai ter, a gente vai ter que pôr aqui. Vamos resolver a existência humana. O que é resolver a existência humana? Diante da morte, do pecado, da destruição, do mal no qual vivemos e somos... como é que se resolve isso? Como é que resolve nossa vida? Como é que resolve nossa existência, nossas relações? Como é que se resolve nossas lideranças? Como que se resolve um país? Como que se resolve nossa saúde, educação, segurança? Como que se resolve o desmatamento, poluição? Como é que se resolve a existência humana que está se autodestruindo? A redenção não surge de dentro dela, porque a redenção é exatamente do que ela se afastou. A solução está fora de nós e para fora da nossa existência. Por isso Cristo se fez carne, para nos mostrar que deixamos para fora a vida que é o próprio Deus. Quando nos entregamos a mitos religiosos, sociais, políticos, artistas, sejam o que for, é a nossa tentativa de encontrarmos salvação e redenção dentro. Quando nos vendemos a ideologias, a sistemas e nos entregamos a religiões e a seitas, estamos tentando resolver de dentro. Enquanto vivemos num mundo decaído e caótico, nós cumprimos a nossa missão. O reino de Deus que já chegou para nós, já está aqui e já está aqui, nos faz operar no meio do caos com uma outra lógica. Apesar de convivermos com as ideologias, apesar de convivermos com a injustiça e o mal, nós somos sinalizadores para esse mundo que um rei de fora e um reino que não é esse, reina aqui e aqui. Para que possam ver nossas ações e reações, a nossa interlocução com qualquer uma delas e percebam que o que nos orienta não é uma militância ou a razão militante. O que nos orienta não está no bolso e o que nos orienta não está nesse chão. Ele está para fora de nós. E que apesar de vivermos num mundo caótico, o caos que está por fora é diferente da paz que habita dentro. Por vezes, na nossa missão, nós vamos pregar, por vezes vamos socorrer, em outra vamos dialogar, conversar com qualquer um dos lados, com qualquer um dos líderes. Sentaremos na mesa, como Jesus fez com tantos. Ouviremos desde o José de Arimateia, ou o Pilatos, ou o sumo sacerdote, ou o Zaqueu publicano. Muita gente vai torcer o nariz, porque comemos com pecadores, porque sentamos com publicanos, porque falamos com os da direita, com os da esquerda, com os romanos, com os saduceus, com os escribas, com os fariseus, e ninguém vai entender de quem esse cara é. Aliás, do lado de quem ele está? Nenhum. Ele é rei. Ele está compartilhando do reino. Se vão entender, não sei. Se vão crer, não sei. Se vão aproveitar algo de bom e utilizar nessa terra, eu também não tenho como saber. O que eu sei é que Jesus ele nos ensinou a não sermos subservientes de soluções que partem do caos para o caos, mas de sermos devotados a um rei e um reino que vem de uma outra realidade para nos capturar. Enquanto cumprimos nossa missão no reino decaído, demonstramos a paz de quem sabe que nossa redenção não está aqui. Por isso não somos idólatras. Não porque não temos uma estátua pendurada na parede, mas porque o nosso coração de verdade é liberto e em paz, porque entendemos o reino que já chegou, não na sua plenitude, mas ele está por aí. Valeu, galera. Até o próximo.